A questão. Bom dia. Vamos retomar as nossas atividades falando agora do período moderno, a história da política no período moderno. O tema hoje é da construção do Estado moderno ao liberalismo. No errinho aqui, palavra moderno está moderna, mas aí vocês dispensem. Pois bem, nós vamos começar falando sobre essa figura que se apresenta aqui, esta linda figura, chamada Nicolau Maquiavel. Em relação à formação do Estado moderno, nós a situaremos no final do século XIV. E aí nós teremos o Estado moderno como sendo configurado porque ele tem prerrogativas de governo central. Uma dessas prerrogativas é o monopólio de fazer e de aplicar leis. Outra, recolher impostos. Terceira, cunhar, fazer moedas. E ainda ter um exército e ser o único que detém o monopólio legítimo da força e o aparato administrativo. Pois bem, quando tem todas essas características, uma determinada instituição gerencial, territorial, aí nós estamos falando de Estado. Muito bem. Sobre a figura de Maquiavel, ela tem uma importância fundamental nesse início da instituição do Estado. Vamos ver aí a questão inicial tratada por Maquiavel, que é a da autonomia política. O contexto no qual Maquiavel se moveu é um contexto de uma Itália dividida, é um contexto de uma Itália desunida. É uma Itália também instável politicamente. Aí a gente tem, portanto, uma situação bastante ruim, uma situação, digamos assim, de degradação, de instabilidade, e é dentro desse contexto que o Maquiavel vai formatar, digamos assim, o seu pensamento. Primeiro passo para nós entendermos Maquiavel é averiguarmos o seu republicanismo. Comecemos dizendo o seguinte com ele: é necessário a um príncipe para se manter no poder, é claro, que aprenda a poder ser mal e que ele pode se valer ou não desse poder ser mal segundo a necessidade. Aí nós já entendemos que o que interessa é preciso usar as armas que existirem para manter o poder, inclusive aprender a ser mal. Ah, mas eu sou incapaz de fazer mal a uma formiga. Então, meu amigo, você já não tem condição de gerenciar um Estado dentro dessa mentalidade maquiavélica. E aí eu já utilizei uma palavra que é bem contestada, que é a palavra maquiavélico, que vem de Maquiavel. Normal que nós chamemos de maquiavélico as pessoas que agem como Maquiavel agia. Pelo menos é assim que nós pensamos. No entanto, a questão é, o Maquiavel agia mesmo, ou pensava mesmo, dentro do que hoje nós caracterizamos como maquiavelismo? Bom, responderemos isso um pouquinho mais à frente.
Ponto inicial para começo da resposta. O maquiavelismo é um mito. Primeiro, a ação do príncipe na Itália é dividida. É isso que tem que ser avaliado, essa ação. O poder deve ser conquistado e mantido, e para que isso aconteça, justifica-se o poder absoluto. Só que, uma vez que se alcance a estabilidade, aí se pode desejar a instalação do governo republicano. Então, o lance do maquiavelismo ali, aquela coisa de que eu tenho que fazer o que precisar para manter o poder, ele fala isso, mas ele fala isso não como ponto final, como ponto de chegada. Ganho o poder, faço o que precisar para ganhar, e agora, detentor do poder, eu faço o que precisar para não perdê-lo. Não, todo o processo de manutenção do poder, ele é um processo que se encaminha para um estágio final, que é o estágio da instalação da República. O livro mais famoso de Maquiavel é O Príncipe. Nesse livro, nós temos comentários a respeito do governo de Tito Livio. Maquiavel, então, faz nesse livro uma abordagem a respeito da necessidade de o governante ter o apoio do povo. Olha, esta informação importante. Não é forçar o povo sempre porque eu posso, eu vou forçar. Não, a primeira coisa é fazer-se o desejável. E o desejável é que eu e o povo possamos caminhar no mesmo sentido. Então, o apoio do povo é importante e ele é mais desejável, ele é sempre melhor do que o apoio dos grandes. E por quê? Porque os grandes podem trair. Maquiavel faz uma distinção entre duas categorias que são bem importantes para entendermos a sua teoria política, que é a distinção entre virtude e fortuna. A virtude, ela é traduzida por força. Também pode ser traduzida por valor. Virtude é a qualidade de um lutador. O príncipe precisa possuir virtude. Um príncipe de virtude, ele governa de maneira especial e ele é capaz de realizar grandes obras e provocar grandes mudanças. Além disso, quem possui essa característica da virtude pode perceber o jogo de forças políticas e, então, dentro dessa percepção apurada, agir de maneira enérgica. Mas é, antes de tudo, digamos assim, alguém que possui a virtude, alguém que é capaz de mover o tabuleiro do xadrez com maior propriedade. Pois bem, e o que seria a fortuna? Seria os bens mesmo, a riqueza. No contexto de Maquiavel, a fortuna é a ocasião, é a sorte, é o acaso. Então, vejamos aqui, no contexto de Maquiavel, fortuna é o acaso, e nós poderemos traduzir fortuna e virtude por virtude, capacidade de se mover no tabuleiro ou no cenário político e tomar as decisões mais apropriadas. Fortuna, a sorte. Então, já dá para imaginar o que ele vai dizer a respeito de qual dessas duas características será a prioritária. Deve-se ter mais fortuna ou virtude? É claro que é a virtude, porque se você tiver sorte, mas não for capaz de administrar essa sorte pelo conhecimento dos meandros
dos movimentos dentro da sociedade, você está fadado ao insucesso. Não se pode confiar na sorte o tempo todo. Uma pessoa que depende da fortuna, ela pode ser ou agir de maneira puramente oportunística ou oportunista. O tirano que age por um capricho não é um príncipe de virtude. Ele utiliza a violência por necessidade. Mas esse uso da violência não o levará necessariamente para a vitória, porque ele desconhece os mecanismos que ocasionam aquilo que ele quer combater. Mas, ao contrário, quem age por virtude, esse conhece os mecanismos e esse sim utiliza até a violência, também por necessidade, mas o uso da violência tem uma finalidade específica, que é a aquisição de um bem final para a coletividade. Então, perceba, uma coisa é agir de maneira violenta apenas para cumprir um capricho, para se vingar de uma determinada ação. Outra coisa é você agir também de maneira violenta, mas para, com isso, angariar um determinado bem para a coletividade. É claro que muitas pessoas podem me questionar e dizer como é possível que se ganhe coisas boas pelo uso da violência. E eu não entro no mérito da discussão, mas apenas dizer que em Maquiavel isso é possível. Ética e política em Maquiavel é a parte que eu julgo prioritária. Há uma distinção entre moral política e moral pessoal. Quando eu falo disso, é como se eu estivesse pensando do seguinte, e vocês também podem pensar dessa forma. Quando vocês têm representantes, vereadores, senadores, governadores, prefeitos, vocês imaginam que essas pessoas devam ser munidas da moral política e da moral pessoal. O Maquiavel vai dizer, não é necessário que se carregue as duas morais. Uma pessoa, um político, aqui tudo se refere a político. Um político, ele pode possuir uma dessas morais e não precisa possuir necessariamente a outra. Ele pode passar por cima da moral pessoal, das crenças individuais dele, em nome de algo que é para o bem maior. Aí ele age contra as próprias convicções, mas em nome do bem, digamos assim, comum, e aí ele está trabalhando dentro da moral política, mesmo contra a moral pessoal. Essa moral pessoal, ela é orientada em hierarquia de valores que são dados a priori. Ela deve trabalhar com isso, valores dados a priori. Por isso eles são complicados de serem seguidos o tempo todo, porque sendo dado a priori, antes que o caso aconteça, você já leva uma definição. Em situações X, eu sempre agirei de maneira Y. Você já tem os valores pré-definidos. E aí, quando você age desse modo, nunca é capaz de passar por cima dos próprios valores que você já carrega, você é um péssimo político. Você trabalha bem a moral pessoal e trabalha mal a moral política. E Maquiavel vai dizer que é necessário trabalhar bem a moral política, para quem quer seguir carreira política. Um político não pode ser alguém que pense só em fazer as coisas que ele acredita. Ele, às vezes, repito, tem que ser capaz de passar por cima das próprias vontades pessoais. Maquiavel, com isso, ele dava o que nós chamamos de autonomia da política. Já deu para notar, a política é algo autônomo,
no sentido de que ela não depende da minha vontade, ela tem o campo dela lá, e eu, muitas vezes, para entrar no campo dela, preciso até passar por cima da minha vontade pessoal. Então, Maquiavel ele se distancia da política normativa. A política dos gregos e dos medievais era assim. As normas já eram estabelecidas e o político era obrigado a se adequar a essas normas. Agora não. O político é alguém que está no meio social, percebendo os movimentos, eu vou chamar de movimentos do xadrez, ele capta esses movimentos e, ao captá-los, ele toma decisões dentro do que está acontecendo. Então, os valores a priori que ele tem, pouco contam, a menos que esses valores sejam perfeitos para responderem a uma situação que se apresenta num dado momento. Se eles não couberem ali, eles serão deixados de lado e se resolverá os problemas, se definirá contra esses valores que se carregam. Então, a política tem os seus próprios valores e ela não se prende aos valores pessoais. Isso é bom de ser dito porque põe a gente dentro dessa pergunta, né? Vocês podem se perguntar. Os políticos que eu conheço, quantos deles, às vezes, agiram contra os próprios valores? Quantos deles agiram maquiavelicamente? Porque agir maquiavelicamente é agir desse modo, sendo capaz de passar por cima dos próprios valores para atender a interesses maiores. Próxima aula, a gente vai trabalhar a questão do conflito na democracia. Tchau!